Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao quarto episódio da terceira temporada, intitulado Quem Observa os Observadores. Gente, esse é mais um episódio, tá, que vai falar sobre a primeira diretriz, tá? É um episódio que vai falar da importância de você respeitar a primeira diretriz, né? Um episódio que você não questiona a primeira diretriz, né? E é interessante a gente perceber, né, como é que a questão, né, da contaminação cultural, né, o termo, né, que é utilizado da contaminação cultural, ele vai se processar nesse episódio. Vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender isso, né? A Enterprise, ela vai a um planeta, né, onde você tem antropólogos que estão investigando, né, as escondidas numa cultura proto-vulcana, né, os caras são parecidos com vulcanos, mas eles ainda estariam num estágio meio ali que na pré-história dos vulcanos, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? O posto de observação ele estava camuflado, né? Vai acontecer um acidente, ele vai se descamuflar, um dos três antropólogos, né, vai ficar seriamente ferido, né? Enquanto o outro vai desaparecer, né, ele vai cair ribanceira abaixo, que o posto de observação ficava na alta de uma ribanceira, né? E dois citadinos ali, um pai e uma filha, né? Eles veem, né, o posto de observação, né, aparecendo, né, se descamuflando, né? O pai, né, que o cara se chama Lico, ele vai, né, chegar próximo a esse posto de observação, né? Ele vai encostar as mãos assim na janela, vamos dizer assim, na parte de metal da janela, né? A coisa estava toda eletrificada, ele toma um choque, rola a ribanceira abaixo, fica seriamente ferido, né? A Enterprise, a tripulação da Enterprise chega para prestar assistência a esses antropólogos, né? E aí, né, a doutora Crusher vê, né, aquele nativo ficando seriamente ferido com aquilo tudo, né? Ela teletransporta, né, esse nativo para a enfermaria, né? E aí, quando o Picard chega à enfermaria e vê aquele nativo do planeta na enfermaria, ele fala, isso não deveria ter acontecido, isso vai violar a primeira diretriz, isso vai trazer problemas de contaminação cultural, né? Aí a Crusher falou, mas eu não tinha escolha, o cara ia morrer, né? Aí o Picard falou mesmo, que morresse, mas não podia desrespeitar a primeira diretriz, né? A Crusher fica um pouco assustada, né, com a atitude do Picard, né? E aí o que acontece? Esse camarada, esse Lico, né, esse tal de Lico que estava ferido lá na enfermaria, né, ele vai ter um momento ali que ele vai voltar à consciência, né, ele estava inconsciente, né? E ele vai olhar o Picard, né? Vai escutar Capitão Picard, né? Tinha alguém falando com ele, né? E ele vai interpretar aquilo como se ele estivesse num outro mundo, num plano espiritual, ele estivesse tendo a visão de uma divindade chamada Picard, né? A doutora Crusher recebe ordens, né, da memória do cara de se apagar a memória dele, de se apagar todos os eventos, né, que ele presenciou, vamos dizer assim, na enfermaria, né, de que ele esquecesse tudo, né, também com relação ao posto de observação, só que ele não se esqueceu, e ainda ele volta, né, para a comunidade dele, né, ele é teletransportado de volta para a superfície, agora já ainda inconsciente, mas já curado lá das vamos dizer assim, dos ferimentos dele, né, e quando ele acorda, ele se lembra das coisas pelas quais ele passou, né, ele fala para a filha que existe um deus chamado Picard, né, e ele vai à comunidade dele, né? Ele vai à comunidade dele justamente para começar a difundir essa ideia de que existia um deus chamado Picard, né? Que ele tinha que ser adorado, coisa e tal, não sei o que. Ele começa a fundar essa religião assim meio picardiana, vamos dizer assim no caso, né? O Riker e a Troi vão descer, né, disfarçados, né, de habitantes locais, né, para ver a extensão da contaminação cultural e para procurar também outro antropólogo que desapareceu, né? Eles acabam percebendo que a extensão foi maior do que se imaginava, né? Os próprios citadinos, né, eles vão encontrar o antropólogo, né, e vão achar que ele tem que ser dado como oferenda ao Picard, né? E aí o Riker vai aproveitar um descuido, né, desse povo aí, né, e vai pegar esse antropólogo e vai transportar esse antropólogo para a nave, né? Às escondidas, sem eles verem, né? E o que acontece? Como a Troi estava junto com o Riker, né, eles começaram a querer, né, fazer com que a Troi fosse, né, oferecida em sacrifício ao Picard, né, porque o Picard ficaria muito chateado, né,
com o desaparecimento da oferenda, né, que seria o antropólogo, né, e aí que se oferecesse então em sacrifício, né, a Troi ao Picard, né. E aí a situação estava complicada, né, o Picard ele não queria violar a primeira diretriz de jeito nenhum, né, ele conversou com o antropólogo que estudava aquela civilização, o antropólogo chegou e falou assim, olha, a primeira diretriz já foi violada mesmo, é melhor você descer lá, você conversar com os caras, entendeu? Para ver se você minimiza os estragos aí dessa contaminação cultural, né? Ao Picard, você quer que eu desça lá como um deus para conversar com eles, coisa e tal, né? E depois isso vai virar o quê? Vai virar uma religião, vai virar uma idade das trevas? Como é que é esse negócio? Ele, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso de jeito nenhum. Aí o Riker comenta, né, que tinha entre os habitantes lá da comunidade lá, tinha uma mulher, né, que tinha uma visão um pouco mais ceticista, né, uma visão um pouco mais com relação à religião e um pouco mais científica, né. E aí o Picard vai lançar a mão de uma artimanha para trazer, né, essa mulher para a nave, né, para tentar explicar para ela que ele não era Deus coisa nenhuma, né? Ele vai começar a conversar com ela logicamente, né, dentro da Enterprise, ela vai falar que, não, imagina uma antepassada sua que vivia nas cavernas. Vocês hoje vivem em construções, né? Vocês usam arco e flecha, né? E vocês conseguem matar animais a grandes distâncias por causa do arco e flecha. Imagina uma antepassada sua que vivia nas cavernas e não conhecia a tecnologia do arco e flecha te conhecer. Ela ia achar, né, que você era uma criatura mágica, né? Assim como você acha que essa nave aqui é uma coisa mágica, né, no caso, né? Aí ele crente que tinha convencido a mulher, mas aí a mulher começou a falar, não, mas muitas pessoas morreram, né? Tudo bem, você é humano, mas muitas pessoas lá no meu planeta morreram. Você poderia trazê-las de volta à vida, não sei o que, quer dizer, ela ainda acreditava que o Picard tinha grandes poderes. A coisa continuaria desse jeito, né? O Picard continuaria sendo considerado uma espécie de, não, de repente não uma divindade, mas uma entidade sobrenatural, né? Caso não acontecesse o fato de que a antropóloga, né, era uma antropóloga, né, que ficou seriamente ferida, ela morreu na enfermaria, né? Ela morreu na enfermaria e a Crusher não tinha o que fazer para salvar a vida dela, né? E aí, aí sim, né, essa habitante do planeta ela percebeu. Então vocês não têm poder coisa nenhuma, vocês também não conseguem, né, vencer a morte, né? Como a gente também fica completamente impotente, né, perante a morte, né? Eu Picard, que bom que você agora, né, tá conseguindo compreender isso, né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão sacrificar a Troi, né? O Lico lá vai sacrificar a Troi, vai querer dar uma flechada na Troi. Aí o Picard aparece, né, com a mulher, né, que o nome dela era Núria, né? Pra eles falarem com a comunidade. Não tem nada de divindade, coisa nenhuma, não sei o que, coisa e tal, né? Aí o Lico, né? Tá bom, então, mas o Picard é Deus sim, coisa e tal, eu tenho que oferecer essa oferenda para ele, não sei o que. E aí o Lico foi tirar a prova dos novos. As provas dos novos eram o que? Era dar uma flechada no Picard, né? Porque se o Picard fosse uma divindade, nada aconteceu com ele, né? Aí o Picard falou, se você tiver que dar uma flechada em mim para você finalmente se convencer de que eu não sou Deus, coisa nenhuma, então que você dê uma flechada em mim, né? E aí a Núria, né? Não faça isso, né? Aí na hora que o Lico tira a flecha no Picard, né? A Núria dá um empurrão no Picard, né? Aí pega aqui no ombro, não pega num ponto vital, né? O Picard fica só ferido, ele sangra, né? E aí finalmente eles percebem, né? Que que o Picard não era divindade coisa nenhuma. Aí o Picard vai conseguir explicar tudo, que tinha os antropólogos lá observando eles, coisa e tal. Aí a Núria ainda chega e pergunta assim, mas vem cá, vocês são uma civilização muito avançada tecnologicamente. Por que vocês têm que estudar a gente, né? Que é uma civilização tão pouco desenvolvida tecnologicamente, né? Ao Picard, porque nós já fomos que nem vocês, já tivemos esse estágio de desenvolvimento tecnológico que nem vocês, entendeu? E estudar vocês ajuda a gente a entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Então é interessante, né? Ele falar desse ofício do antropólogo, né? Desse ofício do historiador, de você estudar civilizações do passado, né? E foi muito interessante, né, essa fala no final, né? Aí no final eles finalmente, né, não estavam mais eivados daquela religiosidade toda, né? O episódio termina numa boa, né? É interessante a gente perceber então, né, que a primeira diretriz aí, né, se o Picard num primeiro momento ele achava que
você precisa preservar a primeira diretriz a qualquer custo, a ponto disso custar a vida de uma pessoa, né? Inclusive a própria vida dele, ou então a vida do Lico, né? Que era o citadino lá que ficou ferido, né? A gente viu, né, a confusão toda que deu depois, né, da primeira diretriz não ter sido respeitada, dela ter sido violada, né? E das consequências que poderiam ter sido muito piores, e diga-se de passagem, né? Elas seriam inevitáveis, né? Caso a Núria não tivesse visto, né, a antropóloga morrendo, né, na enfermaria da Enterprise, né, e ela não tivesse percebido, né, que aqueles seres ali sobrenaturais que viviam naquela nave mágica, né, eles também eram vulneráveis à morte, né. Se não houvesse esse pequeno detalhe aí, entendeu? A contaminação cultural teria sido inevitável, o desastre teria sido inevitável, né. Acho que o episódio deixa isso muito bem claro, né. Então é um episódio que realmente fala, né, desse respeito à primeira diretriz, né, dessa importância do respeito à primeira diretriz. Outra coisa que é muito interessante também é que a gente está vendo um episódio de Star Trek que está abordando, né, uma questão de ordem religiosa, né. Já vimos, né, que já falamos aqui em outros carnavais, né, que o Roddenberry nunca foi uma pessoa muito, vamos dizer assim, ligada à religião, né, que o tema da religião só foi trabalhado mais, começou a ser mais trabalhado em Star Trek, em Deep Space Nine, né, quando o Roddenberry já não tinha mais o controle, já havia até falecido, inclusive, né. E aí você pode trabalhar um pouco mais a questão da religião, né? Mas nesse episódio, né, que é um episódio da terceira temporada, né, o Roddenberry, acho que ainda mais ou menos ainda dava as cartas ali um pouquinho ainda, né? E quando você está trabalhando a religião dentro desse prisma aí, né, você está vendo a religião mesmo de uma forma, vamos dizer assim, da mesma forma que os iluministas, né, viam a religião católica, né, porque eles eram anticlericais, né, e eles acreditavam que a religião, né, pela religião, ela tinha, vamos dizer assim, uma carga de superstição muito grande, né, e a gente está vendo, né, a religião sendo encarada nesse episódio mais como uma caixa de superstições, né, no caso, né. Então é interessante a gente perceber que o tema religioso ainda era abordado de uma forma muito crítica, né? Como a gente viu nesse episódio aí, certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha que falar, tá, gente? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.